jornalismo e jornalistas, histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Ela é representante da Pastoral da Universidade Franciscana, jornalista egressa da instituição e especialista em assessoria de comunicação. Hoje eu estou de papo com Marielle Flores. Seja muito bem-vinda. Oi, Nath, obrigada, muito obrigada pela oportunidade e pelo convite. Bom, Mari, tu iniciou a graduação em 2004, né? Logo no comecinho do curso, que inclusive está completando 23 anos esse ano. Então eu gostaria de saber em quais áreas da comunicação tu mais te interessou ao longo do curso? Sempre foi assessoria de comunicação para mim. Eu sempre me interessei desde o primeiro momento em que a assessoria de comunicação foi apresentada para a gente no curso. Desde o começo dos primeiros semestres, a gente foi apresentado a um jornalismo que nos possibilitava atuar em diversas áreas, em diversos setores, e a assessoria de comunicação foi aquele amor à primeira vista. Quando eu tive o contato e a oportunidade de trabalhar, de estagiar, já logo desde o primeiro semestre, eu vi que era ali que eu gostaria de me desenvolver, ali que eu gostaria de trabalhar. E como tu escolhe fazer jornalismo? Eu escolho fazer jornalismo sempre com os valores que eu trouxe da minha casa. Fazer um jornalismo comprometida, com responsabilidade, com sinceridade, com verdade, com muito amor. Mesmo que hoje eu não exerça mais o jornalismo clássico com assessoria de comunicação, ou na TV, ou numa redação de jornal, eu sempre procuro levar para mim o que o jornalismo me ensinou, o que o jornalismo trouxe para a minha vida, que é a responsabilidade e o compromisso com aquilo que é a verdade, seja na informação ou seja com a minha verdade, com os meus valores. E baseado em tudo isso que tu falou, em que momento tu percebeu que isso não era só uma característica tua e que poderia se tornar uma profissão? Acho que foi quando eu resolvi fazer a faculdade ali mesmo, naquele período, naquela transição que a gente tem tô saindo do colégio e eu preciso fazer uma faculdade. Para mim não foi algo que foi difícil. Eu sempre tive uma facilidade em me comunicar. Eu cresci numa casa em que os meus pais nos proporcionavam o acesso à literatura, a um jornal, a uma revista. Meus pais estavam sempre assistindo a um telejornal. Então, foi num momento em que eu pensei, eu posso fazer a diferença a partir daquilo ali, daquele trabalho ali. Talvez eu não vá ser a Fátima Bernardes, todo mundo dizia, tu vai ser a Fátima Bernardes, o jornalismo vai para a TV. E isso também é outro paradigma que a gente quebra, porque o jornalismo nos dá muitas possibilidades e hoje ainda mais de atuação. Então, quando eu vi que eu podia usar essa minha habilidade da comunicação, da escrita, eu pensei, acho que eu vou transformar esse dom, quem sabe, numa profissão, uma forma de contribuir também. E o que essas experiências te ensinaram sobre a ética na comunicação? Me ensinaram o quanto a gente precisa ter ética em todos os campos da nossa vida. Não somente na nossa profissão, no que a gente desenvolve, mas no que nós somos como seres humanos. A gente precisa ter um compromisso e uma responsabilidade com o que a gente comunica onde quer que seja. E isso o jornalismo me ensinou. É o compromisso com o que eu falo com a minha filha, com o meu esposo, com os meus pais e com o que a gente comunica para a grande massa. Nós temos um poder, como comunicadores, a gente tem um poder nas nossas mãos. A informação é um poder, é algo que a gente pode usar. Se usado de forma correta, a gente sabe que a gente pode transformar realidades. E é isso que a gente espera fazer a partir da comunicação e do jornalismo. E olhando para a tua trajetória, como tu avalia o papel social na profissão? Eu acredito muito no poder do jornalismo. Acredito muito no poder e no papel de um bom comunicador, de um bom veículo de comunicação. E a gente precisa aprender a usar o jornalismo, a comunicação a favor do bem. A gente precisa trazer de uma forma acessível para a população, para as pessoas, tudo o que está acontecendo de forma clara, para que as pessoas compreendam que a realidade que a gente vive nem sempre é boa e infelizmente ela não tem sido muito fácil da gente digerir. E como jornalistas a gente tem o poder de mostrar isso e a partir disso, quem sabe, tentar transformar essa realidade. A gente precisa formar, a gente precisa informar e a gente precisa transformar. É isso que a gente pode fazer como comunicadores.
E dentre as suas experiências na assessoria, né, está o em gerenciamento de crise. Uhum. Como lidar com os desafios que toda crise traz? Com responsabilidade e muito estudo, muita dedicação, conhecer aonde tu está pisando, conhecer o território onde tu está trabalhando, tem que conhecer muito o lugar onde tu trabalha, especialmente em assessoria de comunicação. Tu tem que conhecer exatamente as pessoas que estão ali, qual o propósito daquela empresa ou daquela instituição e a partir daí conduzir aquele momento de crise. Então a gente, em algumas dos lugares em que eu trabalhei, em instituições, a gente passou por momentos inclusive de pensar, vai acabar? A gente não vai conseguir mais tocar um projeto que era importante para a cidade? Como a gente vai comunicar isso? Como que a gente vai comunicar de forma a cativar as pessoas para não deixar um projeto que a gente acredita terminar? Então, acreditar naquilo que a gente está fazendo, conhecer para saber se vale a pena mesmo a gente comprar uma briga e confiar no nosso trabalho, confiar naquela empresa, naquela instituição. Atualmente, tu é representante da pastoral aqui da UFN, né? Um trabalho de assessoria bem específico. E o que a fé representa para ti? A fé é o que me sustenta. E hoje, trabalhando na universidade, a gente sabe que tem pessoas que professam vários credos, que têm várias religiões. E eu sinto que a minha missão hoje é comunicar a fé para as pessoas que estão junto com a gente. E isso eu procuro fazer muito no meu dia a dia, na forma como eu sou, mas justamente por ser jornalista eu sei que a comunicação é fundamental para isso. Eu preciso hoje me comunicar numa rede social, eu preciso me comunicar com os meios que os jovens acessam, eu preciso me comunicar com a nossa comunidade acadêmica que tem professores, que tem colaboradores, que tem alunos. Então, o jornalismo me ajuda muito na comunicação da minha fé, que é algo que eu trago da minha casa e eu me sinto muito feliz de ser uma jornalista que pode, através da fé, quem sabe transformar um pouquinho a vida de uma pessoa, de um colega, de um aluno, quiçá da nossa comunidade. E além da tua trajetória profissional, tem um aspecto muito importante da tua vida, né, que atravessa essa história, que é a maternidade. E em que momento ela passou a transformar não só a tua rotina, mas o teu olhar como comunicadora? Desde que eu fiquei grávida, porque como a gente conhece a informação, a comunicação, a primeira coisa que eu precisei fazer foi me municiar de informação. Eu tô grávida, eu preciso ler, eu preciso saber como buscar informações que me ajudem a educar minha filha, educar meus filhos. E eu comecei a selecionar melhor o que eu consumia, porque eu precisava ter as melhores informações, eu precisava ter as informações corretas, mas eu precisava também saber usar essas informações. E a maternidade me transformou muito. Eu acho que isso é transformador na vida das pessoas. E talvez hoje eu consiga me comunicar melhor, porque eu me comunicar melhor com os meus filhos e com a minha família, porque eu pude buscar informações nos lugares corretos, eu pude vivenciar a comunicação em vários locais e saber que a comunicação é esse diferencial também para a forma como eu me comunico dentro de casa. Talvez eu consiga me fazer entender melhor. Mas a gente, mãe, assim, às vezes também não consegue se fazer entender muito bem, mesmo que seja jornalista, mas nos ajuda bastante. E a maternidade me transformou e é o que me motiva sempre a ser melhor no que eu faço, inclusive no que eu exerço na minha profissão. Tu citou antes da parte das redes, né, que tu usa as redes para professar tua fé, mas também usa para falar sobre a maternidade, né, e também reflexões, enfim. De que forma o jornalismo influencia o conteúdo que tu escolhe compartilhar? Eu tenho por premissa, assim, ser muito verdadeira nas minhas redes sociais. E eu sei que a maternidade é algo que carrega consigo, às vezes, uma carga muito difícil. E aí tu olha lá uma rede social, uma mãe que posta um dia maravilhoso, outro dia maravilhoso, perfeito. Talvez alguma outra mulher, mãe, vai olhar aquele conteúdo e vai dizer: nossa, eu sou uma péssima mãe. Porque eu já fui essa mãe que olhei uma rede social de uma outra mãe e disse: nossa, eu estou sendo péssima, eu não estou conseguindo alimentar minha filha direito, eu não consigo sentar para brincar. Então eu procuro sempre, de alguma forma, com certa leveza,
trazer um pouco dessa realidade da maternidade, que tem sim os seus momentos de alegria, de felicidade, e em que a gente se sente plenamente feliz, e tem também os momentos desafiadores, tem as noites que a gente não dorme, tem o trabalho que a gente acumula, que são vários, é o trabalho da casa, do cuidado com o filho, é o trabalho que a gente tem fora de casa. Então, eu procuro sempre nas minhas redes sociais trazer esse conteúdo que é de verdade. Eu acho que a minha facilidade de escrever também é uma forma de ser uma rede de apoio para mim. Eu consigo colocar ali na escrita, nas palavras, no texto, muito do que eu sinto e que talvez em algum momento tenha feito falta para mim, quando eu me tornei mãe. E se eu posso ajudar de alguma forma, eu penso que dessa forma consigo ajudar uma ou outra mãe que está numa mesma situação que eu. Todas nós mães acabamos passando por alguma situação que nos colocam na mesma identidade ali, sabe? Todas nós passamos por aquilo ali. O meu filho está fazendo isso, o meu também fez. Então fica tranquilo que a gente está no mesmo barco. Uhum. E sobre esse novo olhar, né, de ser mãe, tu acha que o jornalismo contempla a infância? A gente precisa olhar com mais cuidado, com mais carinho. As crianças hoje têm, por mais que a gente tente controlar um pouco o acesso, os nossos filhos estão sempre junto da gente, em algum momento ou outro, eles vão ter acesso a uma informação. A gente precisa falar sobre o que as crianças têm sofrido, seja a violência, seja o que as crianças consomem, o que é produzido para as crianças hoje em dia. E a gente precisa que os nossos filhos também enxerguem a realidade e que eles saibam que o que a gente está vendo no jornal é o que acontece no nosso dia a dia e que estamos todos sujeitos a situações e a gente precisa olhar com muito mais carinho para o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente informa, o que a gente deixa de informar e o que a gente poderia e deveria informar para as crianças. Como eu disse, a comunicação é um poder, é transformadora. E se usada da forma correta, a gente pode transformar o mundo de verdade. Eu sou uma esperançosa incurável, sabe? Eu acredito muito que a gente pode muito e a gente deve transformar o mundo. E no momento que a gente consegue comunicar as coisas da forma correta, a gente pode sim fazer as pessoas entenderem que é papel de cada um transformar a realidade em que vive. E é esse o poder da comunicação. É desafiador. Uhum. E tu acha que o gerenciamento de crise, né, que tu falou, que a gente falou bastante, tu acha que tu pode utilizar isso também na maternidade? Sempre. A gente gere várias crises na maternidade, em várias fases da vida. E é gerenciamento da crise no casamento, por exemplo, né? A vida muda totalmente. Um gerenciamento de crise no trabalho, a gente precisa conciliar a nossa vida que a gente tem em casa com os nossos filhos, o tempo que a gente dedica aqui, o tempo que a gente dedica em casa. Com certeza isso nos ajuda a entender o que é a crise, o que realmente merece a minha atenção. Será que isso é mesmo uma crise? Ou eu estou criando uma crise onde talvez não exista? E a gente precisa olhar o todo para a gente conseguir, talvez, fazer um gerenciamento de uma crise, se é crise, ou procurar uma alternativa para sanar alguma questão ou outra. Uhum. Muito obrigada pela tua participação, Mari. Eu que agradeço e desejo muito sucesso. Seja muito feliz na tua profissão. Obrigada. De Papo com Marielle Flores, jornalista egressa da UFN e representante da pastoral da instituição. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até mais!